Um trio da classe D se aproxima da câmara de contenção trancada. Um carrega balde e esfregão, mas os três parecem nervosos e hesitantes para avançar. Um guarda da fundação a segurar, conter, proteger, empurra um deles com o cano de sua arma, fazendo-os seguir para a porta da cela. Os três olham nervosamente para a porta de metal trancada. Atrás dela, o som de pedra raspando contra metal pode ser ouvido vindo de dentro. Um segundo guarda, parado ao lado da porta, pergunta aos três se eles estão prontos. Eles não respondem e o guarda começa a rir. Eles nunca estão. O guarda anuncia que os procedimentos especiais de contenção estão começando. Você conhece as regras. 2 mantém contato visual enquanto o outro limpa. Se precisar piscar, faça um olho por vez, avisando antes para que todos saibam. O guarda se vira e começa a digitar um código no teclado ao lado da porta. Cada um dos classe D dá algumas piscadas fortes e finais, aproveitando a última oportunidade que tem de fechar os 2 olhos ao mesmo tempo, antes de começarem. Com um forte sibilo, a porta da câmara selada se desfaz. Ok, olhos para cima, diz o guarda. A porta se abre para revelar uma pequena câmara mal iluminada. Não há mobília, grande parte do chão e paredes metálicas são cobertos por substância marrom avermelhada. E ali no canto está o que eles ouviram histórias e rumores. A coisa que tem lhes dado pesadelos desde que souberam que teriam que entrar em sua câmara de contenção, o SCP-173. Ou como a maioria do pessoal da Fundação assegurar, conter, proteger, o chama, a escultura. Parece tão inofensivo pessoalmente. Apenas uma grossa figura de concreto com um rosto pintado a spray parada no canto. Os 3 classe D são empurrados pelo guarda e entram na câmara. Os 2 encarregados de observar o SCP-173 se posicionam no meio do recinto, fixando o olhar na escultura, enquanto o outro limpa a substância asquerosa do chão e paredes. O cheiro é terrível, como uma mistura de sangue velho e resíduos humanos. Os 2 observadores do SCP-173 ignoram quem está fazendo a limpeza. Eles seguem o protocolo à risca, mantendo sua vigília e anunciando cada vez que vão piscar, mesmo que seja apenas um olho. O terceiro continua a limpar, esforçando-se para manter o olhar na escultura enquanto esfrega ao redor dela, sem se aproximar muito. O D-5933 faz seu trabalho e não quebra o contato visual com o SCP-173. Mesmo que não tenha se movido, ele pode sentir a presença da escultura, algo dentro dela, apenas esperando que ele cometa um erro, que desvie os olhos por apenas um segundo. Dizem que é tudo o que precisa. Você para de olhar por um instante e tudo acaba. Com todo o medo correndo em suas veias, é difícil manter o foco. Ele só pensa em como seus olhos estão secos e piscar alternadamente nunca é suficiente. Ele quer tanto fechar os olhos para acabar com a sensação de coceira e secura. Mas ele não pode. Mesmo com outro observador, é muito arriscado. Um estalo alto ocorre, mas o D-5933 mantém o olhar no SCP-173. Ele viu que o outro classe D deixou a vassoura cair e olhou para ela. Felizmente, outros o observavam. O D-5933 se move, recua e esbarra em algo. Ele não vê o que é, mas alcança atrás e sente que é o outro observador da classe D. Mas espere um minuto. Por que ele está de costas? O que ele está fazendo? O que aconteceu? Ele questiona, sem tirar os olhos do SCP-173. Sobre o que fala? O outro classe D responde. Você está olhando para o lado errado. Estou olhando errado? Você que está. Deveríamos observar o SCP-173. O que você está olhando? Estou vendo o SCP-173. O que você está olhando? O D-5933 entra em pânico, sem entender o que está acontecendo. Focado em sua tarefa, tenta limpar o mais rápido possível um canto especialmente sujo da cela. É o pior som que o D-5933 poderia ter ouvido. Um espirro a poucos centímetros atrás de sua cabeça, seguido pelo som de ossos sendo quebrados, um grito que foi interrompido muito rapidamente, e então um som abafado e doentio quando um corpo caiu no chão. O D-5933 nem tem a chance de gritar antes que um par de mãos de concreto agarre seu pescoço e sua própria cabeça seja torcida para ver outra escultura idêntica olhando para ele. Senhoras e senhores do Conselho 05, temos um problema. Um pesquisador sênior apresenta-os a um grupo, cujas identidades e reações à terrível notícia permanecem predominantemente ocultas nas sombras. O SCP-173, por meios que ainda não conseguimos determinar, se multiplicou. Nenhuma das 13 pessoas ao redor da grande mesa curva reage. O pesquisador do SCP-173 aguarda a resposta. Qualquer coisa.
Mas após não receber nenhuma, ele limpa a garganta e continua. Denominamos as novas instâncias como o SCP-173-1 e SCP-173-2. Dois classes D que observavam a limpeza da cela do SCP-173 foram mortos. O terceiro manteve ambos à vista até serem recolhidos e levados para celas distintas. Novamente, nenhuma reação das sombras. Mas como você sabe, isso não foi o fim. O incidente terminou. As instâncias do SCP-173 se multiplicaram, cada uma se dividindo para formar mais instâncias. O SCP-173-1 até 4 estão todos contidos separadamente, mas não sabemos se ou quando outra divisão ocorrerá. O pesquisador sênior espera, mas ninguém no Conselho 05 fala ou se move até que aquele sentado bem no meio deslize um pedaço de papel pela mesa à sua frente. O pesquisador sênior, confuso, olha para o guarda da força-tarefa móvel perto da porta. Porém, ele continua inexpressivo, olhando fixamente à frente. O pesquisador, incerto do que mais fazer, afasta-se do púlpito e caminha em direção à mesa. Ele pega o pedaço de papel e o lê. Atualização de classe do objeto de Euclídeo para Keter. Continua observando. O pesquisador sênior acena, agradece ao Conselho 05 e sai da sala. Luzes piscam e sirenes tocam no local 19. Há uma violação de contenção. A equipe de instalação permanece na sala. Funcionários do local, pesquisadores e guardas correm e gritam pelos corredores em fuga desesperada. Contudo, nenhum deles tem esperança. Rapidamente, o SCP-173 surge atrás deles, quebra seus pescoços e os deixa no chão, indo à próxima vítima. Existem dezenas. Enquanto um guarda tenta controlar uma instância, outra surge às suas costas. A equipe do local 19 grita e foge, pedindo ajuda a qualquer um. O pesquisador sênior pausa o vídeo. O rosto assustado do pesquisador sênior da última apresentação está na tela. Uma instância do SCP-173 está diretamente atrás dele, suas mãos envolvendo seu pescoço no milésimo de segundo antes de sua vida ser apagada. O novo pesquisador apresentando parece mais desgastado que o anterior. Ele explica ao Conselho 05 que, após essa terrível violação de contenção no local 19, pelo menos 61 instâncias do SCP-173 agora estão desaparecidas. Não se sabe quanto tempo o SCP-173 perdurará. Não está claro como se replicam, mas há indícios preocupantes de aceleração do processo. Ele inicia um novo vídeo de segurança mostrando várias versões do SCP-173 cooperando. Algumas bloqueando saídas com seus corpos. Outras formando pontos de estrangulamento nos corredores da instalação. Teorizamos que o SCP-173, agora referindo às instâncias coletivas, pode ter inteligência coletiva. Parece que essa inteligência escala com o número de instâncias próximas. Isso permitiu que eles implementassem táticas que frustraram a segurança da instalação. Relatamos os esforços para conter, pois usaram instâncias para bloquear nossas equipes. Você tem uma proposta para a revisão de procedimentos especiais de contenção. Minha recomendação pode parecer drástica, mas acredito ser a única forma de conter esta ameaça. Cada membro do Conselho 05 leva a pasta à sua frente para as sombras que os cobrem. Proponho que as instâncias do SCP-173 deixem de ser mantidas em células de contenção e sejam colocadas em recipientes de metal adaptáveis ao formato. Para conter essa ameaça, usaremos o SCP-120 para levar as instâncias à Fundação Lunar. Claro, teremos que abandonar a instalação. É perigoso permanecer lá, mas todas as instâncias terão coleiras de rastreamento para detectar qualquer fuga. O pesquisador sênior espera. Após um intervalo, um papel é novamente passado pela mesa. Ele se aproxima e o pega. Ele vê que é a mesma pasta contendo a proposta revisada de procedimentos especiais de contenção. Ele a abre e verifica que foi carimbada. Aprovado. Notícias emergentes surgem na tela. Uma repórter preocupada aparece como se não tivesse tido tempo de se arrumar antes de correr para o ar com este relatório especial. Ela relata que as baixas civis em toda a América do Norte já ultrapassam 500.000 nas últimas 48 horas, enquanto seres ainda não identificados mantêm sua fúria letal pelos continentes. Não se sabe quantos deles podem existir, mas o número de avistamentos levou alguns a sugerir que pode haver centenas ou até milhares dessas esculturas vivas que quebram pescoços. A repórter explica que circulam rumores de que a criatura pode ser parada mantendo contato visual com ela, mas isso ainda não foi confirmado. Ainda não há um posicionamento oficial da Casa Branca ou do Congresso, e a localização e situação atuais são desconhecidas, após notícias de que a maioria de Washington, Distrito de Colômbia, foi ocupada por criaturas mais cedo no dia.
A repórter de repente para de falar e um olhar de terror toma conta do seu rosto. Seus olhos se fixam em algo fora da tela. A câmera se move para mostrar uma instância de SCP-173 em pé sobre um cameraman morto. Há um grito e a câmera volta para a repórter, que agora jaz morta em sua mesa, com a cabeça torcida 180 graus, antes de haver outro som de clones quebrando, e a transmissão morre. Uma pesquisadora da Assegurar, Conter, Proteger em jaleco, está sentada num bunker seguro, com um grande medalhão no pescoço. Diário da Dra. Bright. Pelas poucas notícias que consegui reunir, parece que o SCP-173 sitiou e destruiu 4 instalações da Fundação praticamente ao mesmo tempo nas últimas 24 horas. Cada instância mostra a mesma força que a original, e milhares delas trabalhando juntas. Podem demolir bunkers de concreto e danificar portas de aço de um pé de espessura. Eu sozinha fui morta 37 vezes na última semana. De algum modo, conseguem me cheirar, não importa o corpo que ocupo. A maioria dos 5 restantes decidiu que um cenário XK de fim do mundo está acontecendo. E eles vão lidar com o problema? Ou então os russos estão evacuando o local. Logo não teremos nenhum cientista da Fundação no Novo Mundo. Eles dizem que vão tentar evacuar os civis sobreviventes, mas eu duvido. De todo modo, apenas algumas centenas de pessoas devem existir na América do Norte. Cheguei a um bunker seguro, mas não sei quanto tempo até eles entrarem. Também não creio ter chance de sair. Estou quase sem comida e incerta sobre o que me atingirá primeiro. Fome, as esculturas, ou o que eu sei que os 5 inevitavelmente farão. A Dra. Bright fecha o terminal e se recosta na cadeira. Ela olha para o teto do bunker, onde o ruído de concreto raspando metal ecoa pelas paredes espessas. Um pesquisador exausto sai de uma sala no local provisório da Fundação nos arredores de Amsterdã, na Holanda. Ele segura um papel e fecha a porta atrás de si, com a entrada autorizada apenas pelo Conselho 05, rapidamente pintado do lado de fora. Um grupo reduzido de funcionários da Fundação aguarda por ele. Eles se juntaram para saber a decisão dos supervisores sobre o desastre potencialmente mundial. O pesquisador olha para os colegas, e ao fazerem contato visual, a esperança que tinham é rapidamente substituída pela má notícia iminente. Ele começa a ler. Procedimentos de contenção revisados. Acesso à zona de contenção X1 antes América do Norte e do Sul deve ser negado. Após o bombardeio nuclear de saturação, o número de ocorrências do SCP-173 diminuíram. Todos os recursos da Fundação devem ser usados para monitorar o oceano e garantir a integridade da zona de contenção X1. Adjuntos da Fundação das Marinhas Nacionais devem patrulhar e fazer varreduras de sonar continuamente. As instâncias detectadas devem ser enviadas ao SCP-120 para transporte ao local de contenção lunar. É isso? Questiona um membro da equipe. Sim, responde o pesquisador. Muitos presentes começam a chorar. Eles não podem fazer mais nada. Suas casas, seus amigos, suas famílias. Todos eles se foram. Mortos por esculturas que torcem o pescoço ou na explosão nuclear. Por que eles fizeram isso? Um ex-segurança, agora funcionário, pergunta. Foi o máximo que conseguimos, argumenta outro. Há muita discordância na pequena multidão. Independentemente do sentimento, essa foi a ordem oficial do Conselho 05. A palavra deles é lei. Especialmente em um mundo onde a lei e a ordem além da Fundação desapareceram. Realmente não havia outra opção. Eles só podem esperar que o sacrifício de 2 continentes seja suficiente para contê-lo. Que o SCP-173 não alcance a Europa, mantendo-os seguros neste lado do planeta. O grupo silencia, lamentando a perda do mundo que conheciam. Quando o silêncio é abruptamente quebrado por alguém correndo pelo corredor, é outro pesquisador, com seu pedaço de papel. Ele tenta passar pelo grupo para a porta do Conselho 05, insistindo para deixá-lo passar, pois tem notícias importantes. Não pode esperar. O que é? Pergunta o grupo. Nós merecemos saber. O grupo retira o papel do pesquisador júnior e o passa para o homem que leu os procedimentos de contenção revisados. Ele lê o relatório rapidamente. São apenas algumas linhas, e seu rosto fica branco. O que é? O que diz? Pergunta alguém na multidão. Mensagem do Comando Geral da Marinha do Atlântico Norte. Avistamento verificado do SCP-173 no Reino Unido. Bombardeio nuclear realizado. Sem sobreviventes. O SCP-173 foi para eles. Espero que tenha apreciado a exploração especial do conto da Fundação Assegurar, Conter, Proteger, revisão da entrada do SCP-173. Se gostou, assista ao primeiro SCP-001, o protótipo. Comente se quiser mais conteúdo assim. Inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhuma anomalia dos arquivos classificados da Fundação
assegurar, conter, proteger. Obrigado por assistir e te vejo na próxima.